Eu sei que você deve estar pensando que isso parece bom demais para ser verdade, não é? Eu também no seu lugar estaria pensando isso. Mas eu te falo, se não tivesse acontecido comigo o que aconteceu, eu também estaria pensando a mesma coisa. Mas eu te peço uma coisa, deixa esse pensamento de lado e me escuta até o final. Eu tenho certeza que você vai aproveitar o que eu vou te falar. Antes de eu te falar como é que você vai chegar até lá, eu vou te contar como eu cheguei até lá. Eu sou mãe de um menino de 2 anos e 9 meses e eu sempre fui CLTista, sempre trabalhei para os outros, nunca tinha empreendido na vida. Até que, voltando da licença maternidade, eu falei assim, gente, eu preciso achar alguma coisa que eu faça que me dê retorno financeiro, claro, porque eu já estava acostumada a ter uma renda, né? Trabalhar, porque eu sempre amei trabalhar, mas eu queria ter mais tempo para cuidar do meu filho. E aí eu fiquei pensando, gente, eu vou precisar então empreender, né? Mas eu nunca tinha feito isso, nunca tinha empreendido na vida. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas eu sou engenheira civil de formação e sempre trabalhei para os outros, 12, 15 horas por dia. Até que um dia, num pico de estresse enorme no trabalho, eu grávida, né, meu filho nasceu prematuro. E aí eu fiquei pensando assim, gente, será que é isso que eu quero pra mim? Será que eu precisava passar por isso? Será que eu precisava sacrificar quem eu mais planejei na minha vida pra vir naquele momento? Será que eu precisava ter feito isso? E aí foi quando eu pensei assim, será que eles estão mesmo preocupados? Será que a empresa está preocupada com o que eu estou passando nesse momento? Será que eu não sou substituível ali para eles? E aí foi quando eu falei assim, eu vou empreender. E aí nessa de querer trabalhar para mim, eu falei, eu preciso achar uma coisa que eu ame fazer, que eu esteja envolvida, e a maternidade tinha tomado conta da minha vida, né? Eu estava apaixonada por aquele universo infantil, eu estava apaixonada pela aquela vida que eu tinha transformado, né? E nisso de eu pensar o que eu vou fazer, eu falei assim, eu preciso encontrar alguma coisa que eu realmente ame fazer, para não ser um trabalho, não ser um sacrifício. E aí foi quando eu pensei assim, eu vou criar alguma coisa relacionada a esse universo infantil e que eu possa estar com meu filho a todo momento, sempre que eu precisar. Eu vou trabalhar para mim. E eu me sentia muito frustrada, ficava pensando assim, gente, a vida tem que ser mais que isso. Eu não posso sacrificar e perder mais tempo da minha vida com uma coisa que eu nem amo tanto fazer, né? Eu não posso sacrificar meu filho, minha família, em troca de um trabalho que não me dava prazer, né? E foi aí que eu resolvi mexer. Eu falei, eu preciso mexer, a vida é uma só, eu não posso ficar infeliz dessa forma, eu não posso sacrificar o meu filho, eu quero viver para ele, quero viver com ele. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre empreendedorismo, que era uma forma de eu ter uma fonte de renda, fazer os meus horários, ter o meu tempo e estar com o meu filho, né? Então eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi um mar de possibilidades, mas é muita coisa que dá para fazer com isso. E aí eu fiquei encantada, fiquei apaixonada com isso e aí fui estudando cada vez mais, procurando cursos para fazer, entendendo daquilo lá, porque eu falei, olha, se eu tiver que trocar de profissão, então que seja por uma outra coisa também planejada, organizada, estudada, que eu faça daquilo ali a minha fonte de renda e meu prazer. E empreender nesse ramo infantil me fez enxergar que, gente, meu filho está totalmente envolvido com o meu trabalho, são minhas duas paixões. Então eu não tenho como não estar feliz e não estar satisfeita com isso que está acontecendo, né? E aí, quando a estrutura da Alecrim foi crescendo, com muito estudo, com muito planejamento, eu vi que eu poderia agregar ao Alecrim outras mães que estavam na mesma situação que eu estava lá atrás, né? Insatisfeitas com o trabalho, trabalhando muitas horas por dia, estando naquela preocupação de pensar, falar assim, eu vou deixar meu filho o dia inteiro na creche, eu não vou poder cuidar dele. E aí eu falei assim, eu preciso ter isso como uma missão de vida, eu preciso ajudar outras mães a empreenderem também. E foi aí que eu vi que naquele momento, além de fornecer para elas um produto de qualidade que já tinha aceitação no mercado, eu poderia também dar um direcionamento de carreira para elas. Eu podia fazer com que elas enxergassem o que eu enxerguei lá atrás, né? Que a gente não precisa ficar à mercê
de uma empresa, de um trabalho que a gente não gosta, que a gente pode buscar sim algo mais, né? E aí foi nisso que a gente realmente virou atacadista. E hoje, sinceramente, eu não precisaria estar aqui falando isso para vocês. Eu não preciso viver do atacado em si, mas é uma missão de vida, sabe? Eu fico pensando assim que vocês também podem estar no lugar que eu estou, podem chegar nesse caminho que eu cheguei. E foi aí que eu conseguiria dar para essas mães um produto de qualidade que já estava testado no mercado, porque eu já vendia varejo dele, né? Mas eu poderia dar mais que isso, eu poderia dar um direcionamento de carreira para essa mãe, que estava querendo empreender, que quer buscar algo mais, mas que ficava sem saber o que fazer. E aí nós trabalhamos no atacado dessa forma, além de fornecer os produtos, de vender os produtos com uma margem boa para que essas mães consigam realmente ter lucro daquele trabalho, né? A gente faz esse trabalho de direcionamento de carreira, de apoiar quem está ali trabalhando com isso, empreendendo tanto quanto eu empreendi. Eu queria dizer uma coisa para vocês, só querer mudar de vida, só rezar para que isso aconteça, para que tenha uma luz, para que tenha um direcionamento, só isso não basta. Não basta, é pouco, é pouco. A gente tem que agir, a gente tem que ter coragem para mudar, para sair daquela situação, daquela zona de conforto que a gente está. E aí você pode estar aí do outro lado pensando assim, será que o que ela está falando é realmente possível? Será que isso é real? Eu te falo, porque foi o caminho que eu trilhei, é o caminho que eu trilho até hoje. E aí vocês podem perguntar para a Nanda, que hoje é minha especialista de vendas do atacado, como que era a vida dela antes de empreender e hoje que ela vende comigo, que ela gerencia a equipe de vendas de varejo comigo e ela atende todas vocês do atacado. Ela também tinha medo, ela também tinha receio de ir para esse caminho, ela também trabalhava como CLT para outras pessoas, ela também estava no mesmo barco que eu estava. E hoje é muito diferente. E o fato é, gente, que eu posso ficar aqui por 1 hora falando para vocês direto, sem pausa, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que não existe mágica, existe um método, existe conhecimento e existe coragem. E eu queria dar para vocês, nesse momento, a oportunidade de ter a sua independência financeira, de ter a sua liberdade de trabalhar, aliar ela junto com a maternidade. Mas você tem 3 opções. A primeira delas é ignorar tudo que eu te falei até agora e continuar com a mesma vida que você tem hoje, da mesma forma que você tem hoje, você vivendo do mesmo jeito que você vive hoje. A segunda opção é você achar que tudo bem, eu entendi tudo que você falou, mas eu sei andar sozinha. Eu sei caminhar com as minhas pernas, eu vou por mim mesma descobrir como é que eu faço isso. É possível? Totalmente possível. Só que é um jogo de acerto e erro. Você vai acertar, errar. E quanto tempo você tem para isso? A gente tem uma vida só. A gente precisa ser rápido. A gente precisa buscar resultado o quanto antes, né? O tempo voa. Então, eu aconselho que vocês sigam a terceira opção, que é entender o que eu estou falando, seguir o caminho que eu segui, ouvir todos os direcionamentos que eu tenho para dar para vocês e aí sim pôr o pé na água e empreender de fato, fazer daquilo a sua profissão. E nessa terceira opção, em que você vai estar disposta a sair da sua zona de conforto, eu vou estar aqui para te ajudar, para te orientar, para te dizer tudo que eu errei lá atrás e que você não deve errar nesse começo de carreira, né? E eu vou estar aqui para te ajudar, para te dar um produto de qualidade que tenha aceitação no mercado, mas acima de tudo, eu vou te dar uma orientação, vou te dar um caminho a ser seguido, eu vou te mostrar o que deve ser feito. E aí sim, juntas, de mão dadas, a gente vai ter sucesso.